Acessibilidade! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço aqui eu ensino profissionais a dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade para adequar espaços com segurança, para tornar espaços acessíveis. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, eu sou mãe de PCD, eu sou especialista em acessibilidade, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016, tenho uma empresa que oferece produtos e serviços de acessibilidade. E o tema dessa aula de hoje será os principais erros em sanitários acessíveis. Na verdade, essa é a parte 2 de uma aula que a gente fez anteontem, na quarta-feira. E agora a gente vai complementar com mais 3 itens. Naquela oportunidade lá, a gente falou sobre 3 itens, eu vou fazer uma breve recapitulação. E hoje nós vamos completar com mais 3 itens de 3 erros que são muito comuns em sanitários acessíveis. E da onde que eu tirei isso, gente? Assim, eu não vou fazer aqui, como eu disse também anteriormente, eu não vou fazer um estudo de caso. Não vou pegar um caso específico e mostrar para vocês qual que é o erro que está ali ou o acerto, não. O que eu vou fazer aqui é uma sintetização dos diversos erros que eu já vi em sanitários acessíveis ao longo desses anos que eu venho trabalhando com acessibilidade, fazendo projetos, fazendo laudos, esses serviços técnicos de acessibilidade. Então é algo assim, como são erros muito recorrentes, eu acho que vale a pena você destacar, colocar um holofote ali, olha, isso aqui sempre erra em sanitário acessível. Então, para você não errar nesses pontos, porque como são erros muito comuns, certo? Eles acabam fazendo parte de um senso comum, mas de um senso comum errado. E eu estou aqui para trazer qual que é a informação técnica da norma. O que vai ser acessibilidade, considerando um aspecto técnico, as leis e as normas de acessibilidade, para você que é um profissional, que está trabalhando com acessibilidade, que está aí elaborando um projeto, que está aí trabalhando a adequação de um espaço ou de uma edificação, para que você possa pegar essa informação aqui e já ir direto lá para avaliar o sanitário acessível aí da sua edificação, do seu espaço. Então, com isso em mãos, com essa informação que eu vou te passar aqui, você já vai ter condição de sair, pegar, avaliar e outra, porque eu não vou simplesmente apontar o que está errado. A proposta aqui não é simplesmente você pegar, isso aqui está errado, isso aqui não é assim, isso aqui... Não. Além de mostrar o que está errado, eu vou informar, indicar qual que é o jeito certo, qual que é a maneira correta de você utilizar aquele item de adequação em sanitários acessíveis. Aquele item de adequação ou então aquele item que é feito de maneira recorrente da maneira errada e que acaba virando um senso comum errado. E vou mostrar, não, isso aqui não é assim, tem que ser dessa forma. E além de mostrar que é dessa e dessa forma, você ainda vai ter o embasamento técnico. Da onde que eu tirei isso aqui? Ah, foi do item tal e tal da norma. Que tá falando para fazer assim, que tá falando para fazer assado. Então, você terá segurança, embasamento para poder fazer a adequação aí do sanitário acessível do seu espaço, da sua edificação, certo? Então, olha só, na última aula, na parte 1 desse vídeo, o que eu falei? O primeiro erro que eu falei lá foi da entrada independente. Então, fiz uma explicação completa que se o seu sanitário acessível não tem uma entrada independente, ele não é acessível tecnicamente, de acordo com a especificação da norma, que para ser acessível, um sanitário precisa necessariamente ter uma entrada independente, tá? Aí tem lá os motivos, o que foi, o que não foi, tá tudo bem explicadinho lá. O segundo ponto que eu trouxe na nossa última aula foi a questão da sinalização acessível. A sinalização acessível
são aquelas placas aquelas placas acessíveis que são utilizadas para identificar os sanitários, para sinalizar os sanitários, que na maioria das vezes essa sinalização ela é uma sinalização convencional. Qual que é uma sinalização para sanitário convencional? Uma sinalização convencional é aquela que tem só aquele símbolo do masculino e do feminino na porta, sabe? Que é essencialmente visual. E, na verdade, para você colocar uma sinalização em formato acessível nos sanitários acessíveis, você tem que considerar que essa placa ela tem que ter percepção tátil, tem que ter contraste visual, tem que ter caracteres em relevo, tem que ter o texto em braille, tem que ter o pictograma, que é aquela figurinha do menininho, do menininha, da menininha, do cadeirante, para que qualquer pessoa que esteja naquele espaço, naquela edificação, consiga entender que aquilo ali é o sanitário, consiga perceber qual que é a classificação daquele sanitário, se é masculino, se é feminino, se é acessível, se não é acessível, tá? Porque vai haver situações em edificações que você vai ter um sanitário que é masculino e feminino acessível, vai ser feminino acessível, masculino acessível, só masculino, só feminino. Então, essa sinalização para sanitários, independente até de ser acessível ou não, ela é obrigatória. Então, eu expliquei lá direitinho qual que é a especificação dessa sinalização, onde que você instala essa sinalização, porque a acessibilidade técnica não basta você, eu tenho que ter uma placa, que você saber que tem que ter uma placa, uma sinalização que tem essa ou aquela características. É preciso você ter aquela placa, saber a característica daquela sinalização e ainda saber como que você vai fazer para instalar aquela sinalização do jeito adequado, tá? Porque, por exemplo, se é uma placa que tem essa característica da percepção tátil, ela tem uma posição correta para você instalar. Se você pega, é muito comum você ver placa de sanitário com braille, com relevo, a pessoa vai e coloca lá na porta. E não pode. Tem o local correto, tá explicado também. Expliquei assim, tintim por tintim. Peguei o item da norma, fomos destrinchando, lendo tudo direitinho aqui, explicando de uma forma prática como que é aquilo, traduzindo a linguagem da norma, né? Para uma linguagem que você consiga já utilizar, empregar aquela informação na adequação aí do seu espaço. Então tá bem explicadinho lá, vale a pena você ir lá para rever o que é. Mas eu falei dessa parte de sinalização acessível, né? Que tem uma parte da sinalização que você pode colocar na porta também, mas tem outras características, enfim. Vai lá e dá uma olhada que tá bastante esclarecedor. O terceiro item que eu falei foi a questão da bacia sanitária com abertura frontal, que é um erro crasso, muito comum. Virou meio que um senso, virou uma lenda, a lenda da bacia sanitária com abertura. E é uma lenda porque não existe assim, na norma das revisões anteriores da norma, tinha lá que era bacia sanitária com abertura e agora foi passando por revisão e agora não precisa. Não existe isso, é uma lenda. Essa bacia sanitária com abertura, ela nunca foi recomendada em normas de acessibilidade da 9050, tá? Então, o que tem lá desde da NBR 9050 de 2004 é a bacia sanitária sem abertura. Aí, né, tá bem claro, desde 2015 falar, não pode utilizar, trouxe aqui o item da norma que fala isso. Não pode mesmo, não é a lenda é a questão da abertura. E além disso, eu ainda disse expliquei quais que são as características de uma bacia sanitária em formato acessível, porque existe sim diferença entre uma bacia sanitária convencional e uma bacia sanitária em formato acessível, mas não é a questão da abertura, definitivamente não é a questão da abertura, tá bom?
relacionada mais à altura, e tem as maneiras como que você faz isso, enfim, também está bem explicado lá na parte 1 desse vídeo, mostrando embasamento, qual item da norma que está falando, que tem que ser assim, tem que ser assado. Vai lá para você ver também como que está tudo explicadinho, tintim por tintim. Você vai entender direitinho o que está lá. E agora a gente vai avançar, então. Vamos avançar e vamos saber qual que é o nosso quarto erro mais comum em sanitários acessíveis, que se vê assim para todo lado, que é a questão dos puxadores das portas, tá? Então, toda porta de sanitário, não é só sanitário acessível, tá, gente? Todo sanitário tem que ter aquele puxador horizontal, que são aquelas barras que você vê que vão nas portas dos sanitários. Mas a questão toda é, esse puxador, ele, em muitas situações, ou ele não é instalado, ou ele é instalado da maneira inadequada. Ou inadequada do lado errado, ou inadequada dos dois lados. Dos dois lados não é que está errado, é que você pode otimizar aí o recurso que você tem disponível para a adequação do seu espaço, da sua edificação, fazendo do jeito certo, fazendo da maneira assertiva. Se você está na dúvida, não sei como é que é direito aqui, vou colocar na parte de dentro e na parte de fora. Não vai ficar errado. Mas você vai estar desperdiçando um recurso ali que não seria necessário. Você poderia estar, enfim, empregando aquilo para poder fazer a adequação de algo realmente relevante, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês aqui essa questão dos puxadores das portas. Tá lá no item número 7.11.5 da NBR 9050, que tá falando aqui, ó. As portas de sanitários e vestiários, conforme especificado em 61127 e figura 86, devem ter do lado oposto ao da abertura da porta puxador horizontal associado à maçaneta, tá? Isso tá lá no item 7.11.5. Tô com minha norma aqui já. 7.11.5. Eita glória! Isso mesmo, tá aqui. 7.11.5 vai tratar de puxador horizontal. Então, o que tá falando aqui? A especificação das portas em formato acessível vão estar lá nesse item 6.11.2.7, que é o que a gente já está se habituando também com o estudo da norma, com a leitura da norma. Eu trago aqui os exemplos, os itens que estão na norma, é justamente para você já ir se familiarizando com essa dinâmica de entender como que a gente estuda a norma. Então é isso mesmo, essa dança aqui, ó. Eu vim para um item que vai falar sobre puxador horizontal, que vai me levar para um outro item lá que vai trazer uma especificação mais detalhada e que pode me levar para, enfim, para um outro item ainda, mas a ideia é você ir passeando sobre, entre esses itens que vão sendo referenciados, até você entender de fato o que você tem que fazer na prática, que é a proposta aqui do que eu trago, que é você, profissional, entender como dominar como que é a aplicação prática das informações técnicas que estão presentes nas normas e nas leis. Então aqui, ó, retomando. As portas de sanitários e vestiários, conforme especificado em 6.11.2.7 e figura 86. Então, lá em 6.11.2.7, a gente vai ter o seguinte. 6.11.2.7 é o que tá aqui, ó. Inclusive, tá até destacado aqui. Esse tá destacado aqui, esse 6.11.2.7. Que tá falando o seguinte, ó. As portas de sanitários e vestiários devem ter no lado oposto ao lado da abertura da porta. Tá, vamos lá, vamos pensar.
o lado oposto ao lado da abertura da porta. Um puxador horizontal conforme 4663, ó, mais um, já mandou para outro item. 4663, instalados à altura da maçaneta. Então, a gente já tem uma informação conclusiva aqui, que é o quê? A gente já sabe que o puxador, a altura de instalação dele é na altura da maçaneta. Tem que ser na altura da maçaneta, beleza? Então, se você vai instalar o puxador aí na porta do sanitário, a sua edificação, a altura da maçaneta. E isso veio com essa última revisão, que antes não era assim não, antes era especificado de outra forma. Então, a posição correta é na altura da maçaneta, posição da altura, tem outra ainda, na altura da maçaneta. E vão entre batentes das portas deve ser maior ou igual a 80. O vão entre batentes das portas deve ser maior ou igual a 80 centímetros. Que é o quê? O vão, isso aqui, esse item aqui, ele tá falando especificamente sobre portas, certo? Porque esse item aqui, 611.2, ele vai falar de portas. Eita, pera aí. Ô, gente, vocês vão ter que me dar licença, um segundo aqui. Eu estou sozinha aqui, que meu marido viajou para resolver umas questões. Vem cá, vamos limpar. Eu já volto, só um minutinho. Vem cá, filho. Vem cá, vem cá. Vem pra aqui, ó. Ai, voltei. Gente, eu tô sozinha aqui hoje, que meu marido precisou viajar e a menina não chegou aqui ainda, mas enfim. Tava só acudindo a minha pequenininha de 2 anos, que ela tinha acordado. Tá? Mas recapitulando aqui, onde é que eu parei? Parei falando que esse item 611.2, ele vai tratar especificamente de portas. Então, você tem que pensar aqui que ele está tratando portas de uma maneira geral. E quando a gente vem para esse item aqui do puxador, ele está dando aqui a indicação do puxador, onde que ele tem que estar, que tá falando aqui, ó, as portas de sanitários e vestiários devem ter, no lado oposto, ao lado da abertura da porta, um puxador horizontal conforme 4663, tá? Esse item 4663, ele vai trazer a especificação de como que tem que ser esse puxador. Quer ver, ó? 4663, isso mesmo, ó, fala, puxadores horizontais das portas devem ter diâmetro entre 25 e 35 milímetros, com afastamento de no mínimo, tá vendo? É uma viagem, é um passeio pela norma, tá? Ah, isso mesmo, que eu tinha feito minhas anotações aqui, realmente tá falando para poder ir nesse item aqui, ó. E isso, esse passeio pela norma, no final das contas, a gente vai ter a nossa especificação aqui certinha de como que tem que ter, ó. Item 4663, os puxadores horizontais para portas devem ter diâmetro entre 25 e 35 milímetros. Então, para a porta, esse puxador, ele pode ser aquela barra de 1 polegada. Essa barra de 1 polegada é aquela barra que é mais fininha. É muito comum de colocar essa barra naquela barra para sanitário, aquela barra de transferência para utilização da bacia sanitária. Só que não pode, ela pode só nos puxadores, aquela barra mais fininha. Para a bacia sanitária, não pode ser essa de 1 polegada, tem que ser de 1 1/4 pelo menos. Agora, para a porta, você pode pegar essa barra mais fina, tá dando a especificação aqui de como que tem que ser esse puxador. O diâmetro, os puxadores horizontais para portas devem ter diâmetro entre 25 e 35 milímetros, com afastamento de no mínimo 40 milímetros entre o puxador e a superfície da porta. Então, tá falando aqui, ó, a barra pode ser aquela de 1 polegada, entre 25 e 35 milímetros de espessura, tá? É a grossura da barra. Tem que ter um espaço, é aquele espaço para colocar a mão ali, ó,
Entre a barra e a porta, esse espaço para colocar a mão aqui, ó, tem que ser de pelo menos 4 centímetros, que são 40 milímetros, é isso que está falando aqui. O puxador horizontal deve ter comprimento mínimo de 0,40 metros, então 40 centímetros de comprimento, que essa barra tem que ter. Ó, tanto especificação que a norma dela traz no detalhe. Afastado 0,10 metro do batente. Então, gente, tá vendo só? É muito detalhezinho para poder fazer a instalação de um puxador em porta para sanitário. Então, aqui, ó, vamos lá. Recapitulando, resumindo aqui, ó. Afastado 10 centímetros do batente do lado das dobradiças, conforme figura 24. Então, ó, eu vou colocar o meu puxador para portas de sanitários. Qual puxador que eu vou comprar? Eu tenho que comprar um puxador com no mínimo 1 polegada, que é 25 milímetros de espessura, de 25 a 35 milímetros de espessura. Ele tem que ter um afastamento entre a face ali do puxador da barra até a face da porta de no mínimo 4 centímetros. E tem que ser uma barra de 40 centímetros de comprimento, ok? No mínimo, barra de 40 centímetros. Já tô sabendo ali, já comprei meu puxador. Tô com meu puxador em mãos aqui. Agora eu vou fazer a instalação. Quanto à altura, eu já sei que tem que ser na altura da maçaneta, beleza? Agora, e aqui, ó, na distância horizontal. Essa distância horizontal é a 10 centímetros do batente, considerando a parte da dobradiça. E tem uma ilustração aqui, na figura 24, que ele está mostrando, aqui, ó, que é esta figura aqui, ó. Tá dando para ver, né? Essa barra aqui, 40 centímetros, o tamanho dela. Aqui, 10 centímetros do batente, do lado aqui da dobradiça, tá? E a especificação, essa barra aqui de 1 polegada já atende para essa finalidade aqui, certo? O que mais está falando aqui? Devem ser instalados na altura da maçaneta e na sua inexistência, caso seja uma porta que não tenha maçaneta, a uma altura entre 80 a 1,10 m, medidas do eixo do puxador até o piso acabado, ok? Agora a gente já sabe um monte de especificação para esse puxador que vai ser instalado em porta de sanitário acessível. A única questão que nos resta é aquela de saber se eu coloco a barra do lado de dentro ou do lado de fora. Eu vou trazer aqui como que está na norma e eu vou trazer também uma explicação prática de por que tem que ser desse jeito aqui, tá bom? Então vamos voltar lá no nosso item, que é esse item 61127. Volta lá no 61127. Vamos dançando aqui na norma. 61127, tá aqui, ó. As portas de sanitários e vestiários devem ter, no lado oposto ao lado da abertura da porta, um puxador horizontal conforme 4663, que a gente viu lá, instalado à altura da maçaneta. Ok? Isso aqui, ó, é a figura que está mostrando aqui na norma da posição da instalação do puxador. Então, aqui eu tenho aqui o puxador, tá bom? Tá mais claro aqui nessa figura, 10 centímetros, que eu já tinha falado antes. E a posição, se é do lado de dentro ou se é do lado de fora, é aqui, ó. Então, o lado oposto à abertura da porta. Se a porta abre para cá, o meu puxador é no lado oposto ao da abertura. A abertura aqui, puxador aqui. Tá bom? Tá mostrando aqui. Você não precisa colocar dos dois lados da porta.
Agora eu vou explicar para vocês, na prática, por que que isso tem que ser desse jeito. Pensa bem, se chega uma pessoa em cadeira de rodas para poder utilizar o sanitário, se a porta está fechada, ele vai pegar a maçaneta, porta de sanitário acessível, a indicação é que a abertura seja feita para fora, então estou aqui, cadeira de rodas, a porta está aqui. Mão na maçaneta, tem aquele espacinho do lado ali da porta também, conseguir abrir a porta, ok? Abri a porta, tô na cadeira de rodas, alcancei a maçaneta, abri a porta, entrei no sanitário acessível. Entrei no sanitário, tô na minha cadeira de rodas aqui, ó. Entrei no sanitário acessível, ok? A porta está aberta. A porta está aberta lá, porque eu entrei no sanitário, a porta abre para fora. Como que eu vou fazer para fechar essa porta? Eu não vou alcançar a maçaneta mais. A porta está aberta para fora, já foi lá para longe a maçaneta. Então, como que eu vou fazer para ir lá alcançar a maçaneta para eu fechar a porta? Pensa que eu estou indo no banheiro, pode ser que eu esteja apertado, não dá para você poder parar. Não, peraí, deixa eu ir lá. É uma dificuldade danada isso. Eu já vi isso acontecer na prática. Um rapaz apertado para ir no banheiro, estava com andador, essa porta não tinha o puxador. Eu lembro que eu fui lá correndo, fechei a porta para ele conseguir realmente ir lá e resolver a vida dele no sanitário. Então, como a maçaneta está longe, a porta está aberta, a maçaneta está longe, eu tenho o artifício do puxador que vai estar ali próximo da dobradiça, por isso que tem que ser aquele 10 centímetros lá pertinho da dobradiça, para que a pessoa alcance ali a barra, consiga fechar a porta, aí a maçaneta vem e ela termina de fechar a porta. Entendeu? Então, na prática, é por isso. Então, se você ficou na dúvida de como que você... tô aqui para poder instalar, já comprei minha barra aqui certinha. 1 polegada, 40 centímetros. Vou fazer a instalação aqui da minha barra. Coloco do lado de dentro ou coloco do lado de fora? A resposta para isso é você consultar o item da norma, né? Ou você pode fazer o nosso famoso e eterno exercício de empatia, que é se colocar no lugar de outra pessoa, desse cadeirante que está lá precisando, vai lá, abriu a porta e agora como é que eu faço para fechar? Como que eu faço para utilizar isso aqui na prática? Então você vai acabar tendo respostas. Respostas não de saber, é o item da norma, tal, que está falando, que tem que ser no lado oposto. Não. Claro que pode ser também. Mas se você pensa na utilização, é muito mais fácil de você fazer entendendo do que você fazer só porque está na norma, tá? Então, você vai ter a consciência que está na norma, mas você vai saber exatamente, vai ter propriedade. Não, isso aqui tem que ser desse lugar aqui, tem que ser nesse lugar aqui, e você vai saber que é por isso, por uma questão de utilização, para facilitar. Essa barra está ali por um motivo, não é só de enfeite. Você não vai usar aquela barra, provavelmente, uma pessoa que não tem deficiência. Ela vai lá, abriu a porta, não vai nem usar o sanitário acessível, né? Que é de uso prioritário de pessoa com deficiência. Mas esse e muitos outros itens da norma, eles existem para poder atender a uma necessidade real e prática dos usuários. Não é só porque está na norma, entendeu? Então, essa questão da utilização é o clique, é a chave para você conseguir fazer essa e muitas outras adequações também, entendeu? Então, aqui, ó, seguindo aqui, falei de todos, falei, ó, 61127, isso com a figurinha, mostrei as figuras, é isso mesmo, gente, 6443, toda a especificação. Então, você já sabe agora como que tem que ser esse puxador, qual que é a especificação do puxador, onde que você instala o puxador, qual item da norma que está falando que você tem que usar esse puxador. E o principal, qual que é a finalidade prática desse puxador para portas de sanitários, banheiros e vestiários. É obrigatório, ok? Vamos avançar aqui agora para o nosso quinto item, que é cabides e porta-objetos. É muito comum você não ter cabide e porta-objeto em sanitário.
e é um item obrigatório, que está lá no item 7.11. Tá no item 7.11, o que nós vamos ter? Vamos trazer a obrigatoriedade da instalação desses elementos, cabide e porta-objeto, e que ajudam tanto. E um detalhe, gente, cabide e porta-objeto são itens obrigatórios não só para sanitário acessível, são itens obrigatórios para sanitários coletivos também. Então, todo sanitário tem que ter cabide e porta-objeto. Vamos lá, 7.11. Esse item 7.11, ele vai trazer a questão de acessórios para sanitários acessíveis e coletivos, que ó, tá até destacado aqui na minha norma, nos meus estudos, ó. 7.11. Sanitários acessíveis e coletivos. Então tá aqui, ó. Os acessórios para sanitários, como porta-objetos, cabides, saboneteiras, toalheiros, devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance acessível estabelecida na seção 4. Seção 4 é aquela que vai trazer alguns parâmetros antropométricos que vão nortear as diversas informações aqui da norma. A seção 4. E conforme figura 122. Então, já temos uma informação aqui a respeito de cabides e porta-objeto, que são acessórios utilizados em sanitários que devem ser instalados dentro da faixa de alcance acessível, que é essa faixa aqui, ó, entre 80 e 1,20 m. Então, você já sabe mais ou menos a posição ali que você vai instalar esses itens que são obrigatórios, cabide e porta-objeto. Tá? O que mais? Item 7.11.3. O que vai ter lá no item 7.11.3? 7.11.3 vai falar de cabide. Deve ser instalado cabide junto a lavatórios, boxes de chuveiros, bancos de vestiários, trocadores e boxes de bacias sanitárias a uma altura entre 80 e 1,20 m, 80 centímetros, né? E 1,20 m do piso acabado. Então, a obrigatoriedade da instalação de cabide é para todos esses elementos que estão indicados aqui nesse item, ó. Lavatórios, boxes de chuveiro, banco de vestiário, trocadores e boxes de bacia sanitária, tá? No caso do sanitário acessível, certo? A gente tem lá os elementos que a gente tem aqui que é obrigatório. Lavatórios e tem a bacia sanitária, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai instalar um cabide próximo ao lavatório, próximo à bacia sanitária? Não. A menina chegou aqui. Não, a resposta é não. Você vai pegar um cabide e instalar próximo ao lavatório e próximo à bacia sanitária? Não, né, gente? Isso é uma escolha não inteligente. Você vai pegar e colocar um cabide. Por que você vai colocar um cabide só? Porque o sanitário acessível é para utilização individual. Uma pessoa só vai estar lá. Só que essa, você viu que é uma especificação não só para sanitário acessível, é para todo tipo de instalação sanitária. Então, olha a diferença. Se eu vou num sanitário coletivo, eu tenho aquela região que tem os lavatórios e eu tenho os boxes das bacias sanitárias para utilização individual. O box do banheiro que você vai normal lá, tem aquela caixinha lá, abre a porta, entrou, usou o sanitário, foi embora. Então, no caso de um sanitário coletivo, você vai ter que ter cabides próximo ao lavatório, né, ó, perto das pias, e vai ter que ter o cabide lá no box acessível, certo? Por quê? Vamos pensar na dinâmica de utilização, nosso exercício de empatia aqui, que é uma das premissas do meu método, do mapa da acessibilidade, que é exercício de empatia e dinâmica de utilização do espaço. Se a pessoa vai entrar em um sanitário acessível,
é um sanitário acessível para uso individual. A pessoa entrou, já conseguiu fechar lá usando o nosso puxador, já fechou a porta, ela tá com alguma bolsa, alguma coisa, vai lá, pum, pendurou no cabide. Ela não vai pegar, se tiver 2 cabides, ela não faz o menor sentido você pegar, vai pendurar perto da bacia sanitária, depois você vai pendurar perto do lavatório, não. Você pode pegar um cabide e colocar numa posição intermediária, que esteja próximo ali à bacia sanitária e esteja próximo ao lavatório também, resolveu o seu problema, ok? Então, cabide em sanitários acessíveis, se você pegar um cabide e colocar numa posição que esteja próxima à bacia sanitária e esteja próximo ao lavatório, você já vai estar atendendo requisitos de norma, tá? Que é um item obrigatório para sanitários acessíveis e coletivos também. Não vou entrar muito em detalhes de sanitário coletivo, que não é o foco aqui dessa aula de hoje. Estamos falando aqui só sobre sanitários acessíveis, tá? Então, ok, já colocou o cabide, já sabe que a posição ali, ó, já sabe o cabide, colocou lá, próxima à bacia sanitária, próximo ao lavatório, sabe a altura de instalação, não pode ser muito alto, como é que a pessoa vai fazer? Altura de instalação, faixa de alcance acessível, entre 80 e 1,20 m. Tem mais, tem lá, ó, 7.11.3, foi esse que eu li a respeito de cabide, e tem lá 7.11.4. 7.11.4, que vai falar dos porta-objetos. Tá lá, ó. Deve ser instalado um porta-objetos. De novo, deve, é uma obrigatoriedade. Não é recomenda-se, não, é deve. Deve ser instalado um porta-objetos junto ao lavatório, ao mictório e à bacia sanitária a uma altura entre 80 e 1,20 m, com profundidade máxima de 0,25 metros, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio. Tá? Então, vamos lá para o nosso porta-objetos. Estamos dentro de um sanitário acessível. Lembrando que esse porta-objetos também, ele é obrigatório não só para sanitários acessíveis. Ele é obrigatório também para sanitários coletivos. Todo sanitário, então, tem que ter porta-objetos. Onde? Junto ao lavatório, junto ao mictório e junto à bacia sanitária. Gente, esse porta-objeto, ele vale ouro. Por quê? Se você vai no banheiro, cabide de porta-objeto, inclusive, né? Inclusive, eu tenho um vídeo que rodou muito falando isso. Num exemplo, dentro de um sanitário, eu mostrei lá a questão do cabide do porta-objeto. Você vai no sanitário, você tá com bolsa, você tá com computador, tá com telefone, tá com alguma coisa na mão, onde você vai colocar pra você usar o sanitário, né? Se você tem o cabide, ok, resolveu lá a questão da bolsa, você pendura lá, pronto. Se você é homem, tá com o telefone na mão, às vezes você não tem bolso, porta-objeto, colocou o telefone lá no porta-objeto, pode usar o sanitário, pode usar o mictório, é obrigatório para mictório também. Depois você vai lá, próximo ao lavatório, vai lavar suas mãos, você pega seu objeto, coloca lá no porta-objeto, consegue lavar a mão, não vai ter que colocar na pia, lá na bancada, tá molhado, molha seu telefone, faz uma, então coloca seguro aqui na perna, é uma confusão danada. Então, são itens que vão facilitar a utilização do sanitário não só para pessoa com deficiência, mas para todo mundo vai ter uma dificuldade desse um dia. Todo mundo já passou por isso um dia. De ir no banheiro, tá com alguma coisa na mão assim, não sabe o que faz, fica improvisando ali, já o telefone cai dentro do vaso, é uma confusão danada. E acontece com frequência. Então, por isso que são itens obrigatórios não só para sanitários acessíveis, mas também para sanitários coletivos. Mas como o nosso foco aqui hoje é sanitários acessíveis, vamos aqui para o porta-objeto e a mesma analogia que eu fiz lá para o cabide. Tá falando aqui, ó, que tem que ter próximo a lavatório e bacia sanitária. Você não vai pegar um porta-objeto, colocar um porta-objeto próximo à bacia sanitária e um porta-objeto perto do lavatório. Não. Você vai pegar um porta-objeto, vai instalar em uma posição que seja próximo também à bacia sanitária e ao lavatório, o vaso e a pia em uma posição próxima os dois, e pronto, é uso individual. Uma pessoa vai estar lá, vai colocar o objeto lá no porta-objeto, vai utilizar o sanitário com mais facilidade e pronto. Então você vai, instalou o cabide, instalou o porta-objeto, na altura de instalação é na faixa de alcance acessível, entre 80 e 1,20 m.
próximo à bacia sanitária e próximo ao lavatório, ok? Atendeu mais um item aqui, ó. Tem mais algumas ressalvas para porta-objeto. Recomenda-se que o porta-objetos não seja instalado atrás das portas. Isso é aí sim, ó, uma recomendação. Você avaliou lá o sanitário, onde que eu vou colocar isso aqui? A recomendação é que não seja atrás da porta, tá? Mesmo porque se for atrás da porta, vai estar mais distante da bacia sanitária ou do lavatório. Mas tem os casos sanitários coletivo também. E outra, o porta-objetos não pode ter cantos agudos e superfícies cortantes ou abrasivas, tá? Aí é uma obrigatoriedade também, você coloca aqui a baulada lá, bonitinho, com um lacinho, para a pessoa poder usar. São itens obrigatórios em sanitários, acessíveis e coletivos. Então, esse é o nosso quinto item que eu vejo muito erro em sanitários acessíveis. E o erro principal do cabide sanitário é basicamente a inexistência de cabide de porta-objeto em sanitários. Então, são itens obrigatórios. Se você vai fazer a adequação aí do sanitário acessível, da sua edificação e do seu espaço, do seu projeto, já sabe. Coloca lá, cabide de porta-objeto são itens obrigatórios. Vamos para o nosso sexto item. Sexto e último item, que é o alarme. Alarme, que é um item obrigatório em sanitários acessíveis. Que está lá, NBR 9050, item 5641. Vamos voltar aqui na nosso passeio pela norma. Dá para ficar tonto, né, gente? 5641. 5641. O item 5641 vai trazer aqui, ó, o item 564 é aplicações essenciais dos alarmes. Item 56 fala de alarmes, 564 aplicações essenciais e 5641 alarmes de emergências para alarmes de alarme de emergência para sanitário. Nem tem plural, eu estou inventando plural aqui na norma. Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergência próximo à bacia, no box do chuveiro e na banheira, para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda nos sanitários. Então, a norma já está trazendo aqui uma questão prática. Por que eu preciso de ter esse alarme no sanitário? Pode ser que a pessoa esteja usando o sanitário, sofra uma queda, caia da cadeira, caia do andador, não consiga se levantar sozinha. Então, é uma situação de emergência. Pode ser que ela tenha autonomia, o sanitário acessível é para possibilitar, melhorar essa condição de autonomia das pessoas, mas pode ser que aconteça algum acidente. E se por acaso ocorra algum acidente, a pessoa não consiga se levantar, precisa de algum tipo de ajuda, esse alarme, ele vai ser para isso, tá bom? Tá aqui, ó. Por uma pessoa sentada, para a pessoa poder usar sentada também, então não pode ser uma instalação lá muito alta. Ou em caso de queda nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis. Recomenda-se a instalação de dispositivos adicionais em posições estratégicas, como lavatórios e portas, entre outros. Então, isso aqui, ó, já é uma recomendação. Gente, a leitura da norma, o estudo da norma, você tem que ficar atento para esses detalhes. Tem situações que são obrigatórias, fala deve colocar cabide, porta-objeto. E tem situações que são só recomendações. Então, aqui, ó, lá no comecinho do item fala, deve ser instalado dispositivo de alarme de emergência próximo à bacia sanitária, no box do chuveiro e na banheira, com para acionamento por pessoa sentada ou em caso de queda em sanitário, banheiros e vestiário. Então, você deve colocar. A obrigatoriedade, então, é para quê? Próximo à bacia sanitária, que é próximo ao vaso sanitário, box de chuveiro, no caso de banheiro acessível, e na banheira. Se você tem um sanitário que tem uma banheira, você tem que ter um alarme próximo à banheira, tá? Só que como assim, trazendo para o contexto da nossa análise de hoje, que a gente está aqui falando somente sobre sanitários acessíveis, o único item que vai ter obrigatoriedade aqui é próximo à bacia sanitária. Então, o seu alarme para sanitário ele deve estar próximo à bacia sanitária, tá bom? Você não vai ter, no caso
do sanitário acessível, ele não vai ter chuveiro e ele não vai ter banheira também. Essa outra parte da questão do alarme aqui, próximo a lavatório e tal, é apenas uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, tá? Então, nem vou ler de novo essa parte para não confundir vocês. Continuando aqui. A altura de instalação deve ser de 40 centímetros do piso, conforme figura 67. Então, você já sabe que tem que ter um alarme, que o seu alarme deve ser instalado próximo à bacia sanitária, no sanitário acessível, e a altura de instalação dele é a 40 centímetros do piso. É o que está aqui, ó, conforme figura 67. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Figura 67 é essa aqui, tá vendo? Tem gente que costuma pegar a norma, aí tá aqui, ó, vi na figura aqui, é porque tem que pôr. Tá ilustrado aqui, eu tenho um alarme próximo aqui ao box do chuveiro, tenho um alarme aqui próximo da banheira, tenho um alarme aqui próximo da porta, tenho um alarme aqui próximo do lavatório e tenho um alarme aqui próximo à bacia sanitária. Eu tenho os 5 exemplos aqui que a norma fala, tá? Que é obrigatório. Que é obrigatório não, alguns não são, né? Porque os obrigatórios mesmos são aqui, ó, bacia sanitária, obrigatório. Box de chuveiro, obrigatório. E banheira é obrigatório. Próxima à porta e próxima ao lavatório são recomendações, tá? Então, o que a gente vai fazer na prática, na hora de instalar o meu alarme para sanitário? Primeiro que eu já sei aqui que ele tem que estar 40 centímetros do piso. E como a minha obrigatoriedade aqui é que ele esteja próximo à bacia sanitária, eu vou colocar ele numa posição próxima à bacia sanitária. Mas eu posso fazer uma avaliação mais abrangente do sanitário e colocar numa posição que seja próxima à bacia sanitária e que seja também próximo ao lavatório, que não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação. Tá? Então, é esse tipo de assertividade de você tomar uma decisão de como que você vai fazer, vai implementar aquelas adequações para acessibilidade, que os profissionais que dominam a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade vão ter essa segurança, essa assertividade de saber, não, eu preciso colocar todos esses itens que não fazem parte de um senso comum, mas que fazem parte de uma exigência, de uma obrigatoriedade técnica que é trazida pelas leis e pelas normas de acessibilidade, e você vai pegar e vai conseguir tomar as suas decisões de adequação, as suas decisões de projetar um sanitário acessível embasado tecnicamente. E, assim, pensando também, principalmente, em como que aquele elemento, como que aquele item vai ser utilizado na prática, que vai trazer muito mais entendimento de por que aqueles itens devem ser instalados e por que eles devem ser instalados dessa ou daquela forma que a norma traz tudo. Vocês viram aqui na minúcia, se é a barra, o diâmetro é tal, a altura é tal, a distância é tal e a finalidade, agora vocês já entendem também, tá? Então, terminamos essa série, foram 2 aulas, temos parte 1 e parte 2, mostrando quais são os principais erros em sanitários acessíveis. Você sabe então agora quais que são os erros, como que você faz para corrigir esses erros, para fazer do jeito certo, qual que é o embasamento técnico para você. Alguém te questiona, por que você está fazendo isso aqui assim? Não, porque tá na norma, no item tal, da NBR 9050, tá assim, tem que ser desse jeito, te traz mais segurança para você desempenhar aí o seu trabalho. E, além disso, ainda tem o porquê que a norma fala que tem que ser desse jeito, que é uma questão de utilização, que é desse jeito aqui, que é a base principal de por que as edificações devem ser acessíveis para atender a todas as pessoas. Então, às vezes, para você não faz muito sentido você instalar um item ou aquele, mas para outras pessoas que têm necessidades diferentes, que têm percepções do ambiente diferente, que têm capacidades diferentes, aquilo vai ser absolutamente relevante para que ela consiga utilizar o espaço, a utilização de maneira autônoma, sozinha, lá, com segurança, tá? Que é um dos fundamentos das normas e das leis de acessibilidade, tá bom?
Gente, espero que tenha sido esclarecedora essa segunda aula aqui. Voltem lá na primeira. Quem não assistiu, já assiste lá a primeira também, que está trazendo mais detalhado, tintim por tintim, todos esses itens aí para vocês. Tá bom? Acabou. É isso aí, gente. Já pode ir lá no Sanitário Acessível, ver o que atende, o que não atende, corrigir, fazer do jeito certo, para a gente, eu e você, que juntos tornarmos o mundo mais acessível. Isso aí. Um beijo para vocês.